Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será: a natureza é um ser vivo e tem sentimentos, e o que é vida? Livro 13º da Tréplica, página 49, e 14º da Tréplica, páginas 86, 89. Bira. Então, salve você que está prestigiando o programa Terceiro Milênio, nos dando essa honra aí da sua audiência e da sua força. E nossas saudações para o Rio de Janeiro, para o Brasil e para toda esta galáxia Terra. E o programa aqui é cultural, é claro, né? Com o único objetivo a divulgação dos livros Universo em Desencanto. Então, eu dei um nome desse tema: a natureza é um ser vivo e tem sentimentos, e o que é vida? Devido a várias passagens na cultura racional que a natureza, conversando com a gente, falando dos sentimentos dela com a gente e também dando alguns chamados de atenção. E, obviamente, se a gente vai falar em sentimentos, temos que falar também sobre o que é vida, porque só tem sentimento quem tem vida. Então, juntou aqui dois temas em um só, para a gente abordar alguma coisa. Claro que é uma rápida pincelada. Você quiser saber com mais detalhes, você vai ter que estudar a cultura racional, os livros Universo em Desencanto. A natureza é um ser vivo e tem sentimentos. E o que é vida? Acredito que todo mundo sabe o que é vida, né? Mas vamos ver com um pouquinho mais de profundidade. Vivemos ainda uma época em que dividimos tudo, inclusive a vida. Seres vivos dos não vivos. Nós vivemos uma época, repetindo, em que dividimos tudo, inclusive a vida. Nós dividimos seres vivos dos seres não vivos. Uma vez que os seres considerados não vivos dão vida aos seres considerados vivos. Parece até um paradoxo. Seres sem vida dando vida para os seres com vida. Vamos ver uma rápida opinião de um renomado biólogo celular e geneticista, ganhador do Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 2001. Ele escreveu um livro chamado O que é Vida? Uma rápida pincelada sobre o que a ciência diz sobre o que é vida, e vamos ver que ainda não existe um consenso dentro da cultura artificial sobre o que seja realmente vida, devido à discórdia criada pelo processo do pensamento de um não concordar totalmente com a teoria do outro, criando separações, como se a vida fosse separada do universo, e vê que de forma implícita, ou seja, não clara, já estão aceitando esta interdependência da vida sendo uma só. Só falta a humanidade conhecer a cultura racional para a vida ser definida de forma clara e explícita, sendo uma só, a natureza, a vida racional. Este conceito da interdependência da vida não é novo. É um dos princípios básicos do budismo tibetano antigo, que teve suas origens há aproximadamente 590 anos antes de Cristo, com a iluminação do príncipe Siddhartha Gautama, e o mesmo princípio de interdependência existindo similaridade em diversos conceitos espirituais. Vamos ver no Universo em Desencanto que a natureza é energia que se transformou em todos esses seres, considerados seres vivos e aqueles que são considerados não vivos, e mostrar que a natureza tem sentimentos. Chama a atenção de seus filhos e deu a todos os remédios necessários para cuidar da máquina humana, da vida humana. Então, vamos lá. A definição de vida ainda não existe um consenso dentro da cultura artificial sobre o que é exatamente vida, uma vez que os seres orgânicos, ou seja, animais e plantas, precisam dos minerais, do ar, da irradiação solar e das energias que movimentam a vida. Há séculos que se vem tentando definir
de forma padronizada sobre o conceito sobre o que é vida. E quanto mais os anos se passam, a definição parece ficar ainda mais difícil sobre um significado único sobre esta palavra simples, vida. É fácil de saber o que é um ser vivo. É só pensar em qualquer forma de vegetal ou animal, ou uma célula, uma simples célula. São considerados vivos, esses seres são considerados vivos. E uma rocha não é considerada um ser vivo, pelo menos de forma explícita. Dos gregos antigos até cientistas contemporâneos, não existe uma definição do que é a vida que possa satisfazer a todos sem alguma discórdia. Eu peguei aqui alguns exemplos do cientista inglês chamado Paul Nurse, que ele é um renomado biólogo celular e geneticista, ganhador do Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 2001. E um dos seus livros, chamado O que é Vida, é uma pergunta, tá? O que é vida? É compreendendo a biologia em 5 passos. Quem prestar atenção, interessante, que me chamou a atenção nesse livro, foi a capa do livro. Eu vou narrar aqui para você como é a capa desse livro. Quem prestar atenção na capa do livro desse renomado cientista, repetindo o nome do livro, O que é Vida, de Paul Nurse, tá? É minha pronúncia, não sou bom em inglês não, tá? Não repara não. Não precisa nem ler o livro para saber o que o autor quer dizer sobre o que é vida. Só na capa já diz tudo, olha só. Na capa do livro tem uma árvore, preste atenção, por favor. Na capa do livro tem uma árvore cor de ouro, sugerindo riqueza, sabedoria e poder. Os galhos em forma de círculo, simbolizando a terra. Os galhos não têm folhas. Os galhos são parecidos com o nosso sistema nervoso. Os galhos da árvore são semelhantes ao nosso sistema nervoso, dando ideia da percepção do mundo que nos cerca, ou seja, da interligação ou das conexões. Tem um tronco no prumo, iniciando em uma base horizontal, parecendo uma régua bem nivelada em linha reta, simbolizando uma raiz perfeita sem fim, uma vez que, geometricamente, uma reta tem infinitos pontos e comprimento infinito. Esta capa mostra nitidamente a interdependência, significando que tudo está conectado em apenas um único corpo, a quem o autor chama de vida, ou seja, interpretando, podemos dizer que tudo é vida. E dentro do livro eu encontrei alguns conceitos aqui básicos, que eu vou narrar aqui, claro, de uma forma bem resumida, alguns pequenos exemplos. Ele fala sobre movimento, respiração, sensibilidade, crescimento, reprodução, excreção e nutrição. Esses são alguns conceitos do que pode ser qualificado para um ser considerado vivo. Diz também nesse livro de Paul Nurse, um livro chamado O que é Vida. Os cientistas trabalham para definir a questão do que é vida há muitas eras e ainda encontram dificuldades para apresentar uma resposta aceitável em sua totalidade sobre o tema da vida. Diz lá, 5 ideias sobre a vida: a célula, o gene, a evolução por seleção natural, a vida enquanto química e a vida enquanto informação. Diz mais, os genes são a unidade fundamental da hereditariedade e são constituídos por um segmento de uma molécula de DNA, que contém informações sobre nossas características. Os genes finalmente poderiam ser compreendidos como entidades químicas, coleções estáveis de átomos que obedecem às leis da física e da química. É aqui que eu vou entrar. Aqui que a gente vai entrar e depois a gente vai entrar com a cultura racional, porque aqui ele fala que os genes, né, são entidades químicas, coleções estáveis de átomos que obedecem às leis da física e da química. Só que, como curiosidade, a física ela é uma palavra de origem grega, ela significa natureza. E estuda a natureza, estuda também as forças também da natureza, é só por curiosidade, tá? Então vamos lá. Portanto, aqui está implícito, ou seja, nas entrelinhas, quando se diz que os genes podem ser compreendidos como entidades químicas estáveis de átomos que obedecem às leis da física.
e da química sobre o que é vida. Quando falamos em átomos, qual a primeira palavra que vem em nosso cérebro? A gente pensa logo em quê? Em energia, né? Prótons, nêutrons, elétrons, sendo a menor partícula da matéria. O átomo é a partícula base formadora de toda a matéria. Quando a gente fala em átomo, então, nós estamos vendo que na célula tem átomo. Todo canto do universo tem átomo. Nos genes tem átomos. Então, tudo tem átomo, né? Não existe um lugar do universo, pelo menos que nós conhecemos, na base do universo, que não existe o átomo, ou seja, que não exista energia. Então, podemos definir que energia transmite a vida, gera a vida. Um exemplo bem simples. O sol nos dá vida, tem energia que sustenta a vida. A água nos dá vida, tem energia que gera e sustenta a vida. Facilmente podemos afirmar que tudo que existe é alguma forma de vida, não necessariamente complexa como a do vegetal ou animal, nem como uma célula. A célula sendo considerada pela ciência a base fundamental da vida. A base fundamental que é considerado vida é a célula, está só para aqui para a gente exemplificar. Tudo que existe tem energia, pertence a esta árvore da interdependência que se chama natureza, a vida. Podemos afirmar que para se ter sentimentos tem que ser o quê? Um ser vivo. Os seres vivos têm sentimentos como nós. Vejamos a cultura racional livro Universo em Desencanto. Diz lá, a natureza é energia que se transformou em toda essa natureza de todos os seres, de forma que a natureza é digna de todo respeito e consideração, porque a natureza foi quem lhe fez, a natureza foi quem lhe gerou, a natureza foi quem lhe criou, a natureza é que lhe mantém de tudo. A natureza é que fez a sua vida, a natureza é que é a dona da sua vida, a natureza é que enche a sua barriga todos os dias para alimentar a sua máquina. A natureza tem sentimentos. Se a natureza lhe fez com sentimentos, é porque a natureza tem sentimentos. Quem lhe fez é igual a você. Você tem sentimentos. Quem lhe fez também tem. Você ama o que é seu. Quem lhe fez também ama. Você é dela, criado por ela, mantido por ela. A natureza também ama você como ama a todos, pois todos são filhos dela. E você é um deles. O mesmo sentimento que você tem, ela tem. O sentimento que você tem, quem lhe fez também tem. Você ama seus filhos? Tem amizade a seus filhos? A natureza também tem. Quem lhe fez é igual a você. Ama seus filhos, gosta de seus filhos, tem cuidado com seus filhos. Se você matar um filho da natureza, ela fica revoltada como você. Se matar um filho seu, você fica revoltado, você fica indignado. Assim é a natureza também. Ela é assim como você. Se você é assim, quem lhe fez também é. Matando seus filhos, você não toma providências? Toma, não é? Assim é a natureza que nos fez com todo o seu amor. E o que está faltando em vocês para não procederem desse jeito, dessa forma, dessa maneira, contra quem lhe fez e que já está magoada demais pelos desrespeitos e abusos? O que está faltando é a cultura, mas cultura racional. A natureza criou todos e criou o abastecimento para todos. A natureza fez tudo, gerou tudo, criou tudo, mantém tudo e mantém todos de todo o conforto. E criou também o remédio para todos os males do corpo. É só conhecer, saber empregá-los. Criou assim a flora vegetal e a flora marinha e a flora espiritual, que são os fluidos bons, os fluidos benéficos. A natureza fez os seus filhos todo o alimento para o seu corpo e tudo para o conforto de seus filhos e remédio para debelar todas as doenças do corpo de seus filhos. E por isso está aí a flora marinha e a flora vegetal. É só conhecê-los para saber como empregá-los. Portanto, na natureza está tudo. Terminando. Portanto, sol, lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais. 7 partes que dão consequências aos seres humanos. Tendo ainda os planetas e outros mundos pertencendo aos 3 poderes universais, todos sendo um só, pela interdependência que chamamos de vida. Racional sendo uma coisa só. E o livro é Universo em Desencanto. Muito obrigado.
Ô Bira, você falou um detalhe aí, você só, eu acho complementando, você lembra também que a natureza ela deu o alfabeto de astrologia para que nós não Sim, sofrêssemos? com certeza. Você sabia que ela, inclusive, na época que ela deu o alfabeto de astrologia, né, a vida era pacata e sossegada. Todos viviam em paz. O Racional Superior fala assim no livro, no 65 do Histórico. Todos viviam em paz. Entendeu? E na época em que regia o alfabeto astrológico, ninguém apodrecia. Você sabia disso, Bira? Com certeza. Todos secavam como outro vegetal qualquer. Agora você vê, na época do alfabeto de astrologia, porque todos eram regidos pela natureza, pelo alfabeto natural da natureza, o alfabeto astrológico, então ninguém apodrecia. Findavam-se as existências, secando sem o mínimo odor, Bira. Pensou, cara? Nós não estamos divididos dessa grande vida, nessa grande interdependência que a natureza e as forças universais. Éramos um só. Você vê só, rapaz, quanta grande coisa que você falou aí sobre a natureza, quantas coisas mais tem pra gente aprender, né, doutor Carlos? Cara, até as doenças, tudo isso, ó, ninguém apodrecia, findava-se a existência, secavam sem o mínimo odor, doutor Carlos. Você já pensou, cara? É verdade. Essas revelações da fase do alfabeto astrológico, elas são exclusividade da cultura racional. Em outras culturas tem algumas referências, mas como o racional superior revela e com detalhes é da cultura racional. O conhecimento de cultura racional que está no livro Universo em Desencanto. Na época que foram ditados esses fascículos da tréplica, essa mensagem, né, foram editados os fascículos da tréplica, o racional superior da Terra, o senhor MJC, ordenou fazerem uma separata na gráfica racional de tão importante e significativo que é esse tema, que a natureza tem sentimentos, né? E fala na mensagem, se nós temos sentimentos é porque quem nos fez tem sentimento. Por isso ela nos fez com sentimentos e sente as nossas ingratidões. Ela nos faz, nos cria, nos mantém e governa, só que sutilmente. E o animal pensador pensa que se manda, pensa que se governa, né? Nas 7 partes da natureza, nós temos 7 partículas embarcadas na nossa aura, né? O termo chakra já é de domínio popular, que é um desses centros de energia. No terceiro chakra estão sentimentos adolescentes, imaturos. No quarto chakra, que é o cardíaco, a pessoa passa a ter sentimentos humanos. E aí, obviamente, passa a se ligar à natureza. E tanto é que São Francisco de Assis, no artifício mesmo, eles pesquisam, respeitam muito, porque ele conversava com todas as formas de vida. Esse é o quinto chakra, chamado Anahata. O Manipura é o terceiro, né? O momento crítico atual, só de passagem, é justamente conseguir abrir e furar o segundo chakra. Então as pessoas estão na vida animalesca do primeiro, que é só manutenção do corpo de matéria. Com relação a essa parte científica, né, do geneticista, muito bom, brilhante, toda a questão, eles falam que o inorgânico não tem nenhuma consciência, mas tem alguma organização de energia, né, Bira? Isso Porfírio sempre falava aqui, magistralmente, por sinal. Então o vegetal eles consideram como senciente. Senciente, eles explicam o que quer dizer, que ele é capaz de se adaptar ao meio e de se reproduzir. Então ele é, entre aspas, apenas senciente. Os animais são considerados cientes, né? Fazem essa mesma coisa que os vegetais, mas tem um pouquinho mais de ciência do ambiente. E o ser humano pode ser consciente. Se viver vida animalesca, não está usando o seu potencial. Mas a questão toda é que vida é bioenergia. Vida é energia. O racional fala muito e nos alfabetiza em termos de energia e psicologia. Então, a psicofísica é a áurea, é o vivente. O vivente é um centro astrológico, né? É essa áurea. O campo biomagnético pessoal, modelo organizador biológico, na Índia chamam de um prana, na China um chi, um ki, ruar no hebraico antigo. Então, esse campo biomagnético pessoal é quem vai programar, selecionar os genes que vão ficar ativos. Depois dessa programação dos genes, a primeira programação é os níveis de hormônios que a pessoa vai ter, e depois juntos, tanto os genes quanto os níveis de hormônio vão programar os neurônios. Aí depois o resto do corpo todo, e a pessoa nasce toda pronta, mas não sabe para o que nasceu, nem se conhece, né?
Então esse é o infante, que ele é todo programado. Então a psicofísica antecede a biofísica. Então biofísica existe temporariamente, mas a vida que se transforma mesmo é a vida em energia. A cultura racional não tem palavras de tão brilhante que é. Leia o livro Universo em Desencanto, Cultura Racional. Cultura racional, natural da natureza. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!